Você já deve ter ouvido falar de fimose de pênis, mas fimose de clitóris é nova aí. Será que isso existe mesmo? Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e vocês já devem ter percebido aqui um cenário diferente, um figurino diferente, mas aqui no canal Você Plena a gente não perde a identidade. Sim, aqui você sempre encontra muita informação de qualidade sobre saúde feminina e sexualidade. E hoje o tema é fimose de clitóris. Será que isso existe mesmo? Nesse vídeo eu vou explicar primeiro a semelhança do pênis com clitóris. Sim, eles são muito semelhantes e sim, também existe fimose de clitóris. E fica até o final do vídeo porque eu vou ensinar você, mulher, hoje, olhar aqui para sua pepeca e descobrir se você tem ou não fimose de clitóris. Mas antes já, coloca aqui nos comentários, você sabia que isso existia? E já me segue nas redes sociais, porque eu sempre trago muitas informações e curiosidades sobre sexualidade. O tema não é novidade, mas ele é muito pouco divulgado. Se a gente for buscar artigos científicos, até tem alguns artigos sobre fimose de clitóris, alguns chamam sobre aderência de prepúcio ou aderência de clitóris, mas a grande verdade é que ainda foi muito pouco estudado. E eu acredito que isso é muito também por conta de uma questão cultural, que a gente muito pouco se falou sobre o clitóris por muitos anos, e aí, infelizmente, essa parte de sexualidade feminina foi colocada de lado. Mas hoje aqui a gente vai esclarecer um pouco esse tema. 23% das mulheres que têm alguma disfunção sexual tem fimose de clitóris. Acreditem se quiser. Ou seja, se você, mulher, sofre com algum tipo de sintoma de uma falta de desejo, uma diminuição de orgasmo, uma dor na relação sexual, procure o seu ginecologista, porque sempre, eu disse sempre, deve ser investigado se existe ou não essa condição. Mas para entender o que seria essa fimose de clitóris, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a semelhança entre clitóris e pênis. Vocês já devem conhecer aqui o nosso pênis, né? E vocês sabem que o pênis que não sofreu a circuncisão ou uma cirurgia, que é a cirurgia de postectomia, que é a famosa cirurgia de fimose, o pênis tem um prepúcio. E é normal, é uma pelinha que recobre a glande, que protege essa glande. A fimose do pênis nada mais é do que quando essa pelinha ela é tão estreita aqui nessa região que você não consegue colocar a pelinha para trás. O normal é que o homem consiga colocar essa pelinha para trás e para frente sem nenhum tipo de problema. Já se a gente for examinar o clitóris na vulva, o que a gente vai perceber eventualmente é uma bolinha bem discreta aqui nessa região, coberta por uma pelinha que é o prepúcio do clitóris. Apesar de ser bem pequenininho o clitóris, a gente sabe que lá dentro ele é bem grandão. O clitóris seria mais ou menos deste tamanho, o que a gente enxerga é só a cabecinha, é muito semelhante à glande do pênis. O prepúcio que recobre o clitóris é o mesmo prepúcio que recobre o pênis. O normal é que essa pelinha ela seja igual ao do homem, que a gente consegue colocar ela para trás e expor a glande do clitóris. A fimose do clitóris é quando a gente já tem alguma dificuldade de expor essa glande. E a gente pode dividir em três classificações. A classificação leve, que corresponde a 44% dos casos, tem um prepúcio sim, que tem uma dificuldade, mas que a gente consegue expor aí a glande em mais ou menos 75% dela. Já os casos moderados, a gente tem um pouco mais de dificuldade de expor aqui essa glande, mas conseguimos expor até 25% do pedacinho aqui da glande. Já em casos graves, ou a gente expõe menos de 25%, ou às vezes nem dá para ver a glande, mesmo com muito esforço. A gente sabe que o clitóris, ele é o órgão sexual feminino que dá o prazer para a mulher e a glande é a parte mais sensível no sexo. Quando existe a fimose do clitóris,
ele está recoberto. Isso não significa que a mulher não tenha suas funções sexuais, ela pode ter libido, excitação, um orgasmo, mas às vezes, eu disse às vezes, pode estar diminuído ou com algum outro comprometimento. Na maioria das vezes, ele pode ser até assintomático, mas quando existe algum sintoma, isso inclui dor, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, às vezes uma diminuição de libido, uma diminuição de orgasmo e até dor, não só na região do clitóris, mas dor na relação sexual em si. Porque grande parte dos fatores de risco que fazem a fimose de clitóris também são fatores de risco para outras doenças que causam a dor no sexo. Temos ainda algumas queixas urinárias, como urgência para fazer xixi e até infecções urinárias. E falando em infecções, o maior problema da fimose do clitóris são infecções. Porque a gente sabe que essa pelinha que recobre a cabecinha do clitóris, ela tem uma certa secreção, que faz parte da lubrificação do clitóris, da proteção do clitóris. Só que quando você não consegue expor a glande, aquela meleca que se chama esmegma, fica preso dentro do prepúcio e pode infeccionar. E aí a dor pode ser bem forte. E aí, nesses casos, podem acontecer 4 tipos de situações. Ou uma inflamação simples, que logo acaba sendo bem resolvida, ou uma infecção mais grave, que precisa de antibióticos e às vezes até cirurgia. Existem alguns casos em que informam cistos, pérolas do esmegma, essa secreção, ela vai ficando cistinhos, durinhos dentro da região, também causando desconforto. E às vezes também tem acúmulo de sujeira. Não é incomum a gente encontrar muitos fiapinhos de algodão nessa região por conta da calcinha. Por isso, uma dica para você que vai descobrir hoje até o final do vídeo se você tem ou não fimose de clitóris é a higiene local. Como lavar o clitóris? Se você não tem fimose de clitóris, basta você puxar um pouquinho a pelinha aqui, às vezes com 2 dedinhos você puxa a pelinha e água, deixa só a água escorrer. Não precisa usar sabão, não precisa usar nenhum produto, não precisa esfregar, é uma região muito sensível. Água e pronto. Mas agora, se você tem fimose de clitóris, principalmente se você tem algum dos sintomas que a gente comentou aqui no vídeo, é muito importante que vocês usem o cotonete para essa limpeza. Tá? O ideal é que você puxe aí o máximo que você conseguir, deixe cair aqui água morninha e tente entrar com um cotonete aqui, ó, nessa região, tá? Porque às vezes é difícil, só a água, às vezes ela não entra ali para fazer toda a lavagem. Gente, muito simples. Hoje mesmo, você terminando esse vídeo, você pode baixar a sua calcinha, olhar para baixo, pegar aqui, ó, 2 dedinhos e puxar a pelinha. Se você tiver dificuldade de ver a bolinha aqui, que é a glande do clitóris, existe alguma possibilidade de você ter a fimose do clitóris. Não é obrigatório que você tenha, porque às vezes você pode ter realmente uma dificuldade de fazer essa exposição. Mas é ideal que você faça esse teste. Puxa só um pouquinho aqui o prepúcio e veja se você encontra essa bolinha. Encontrou? Ótimo, por mais que você tenha uma fimose, deve ser algo muito leve, que não tenha nenhum sintoma, mas não encontrou a bolinha, pergunta para o ginecologista. Concluindo, existe sim fimose de clitóris, mas não é um bicho de 7 cabeças. Como eu disse, a grande maioria é assintomático e não precisa fazer nada. Mas para aquelas mulheres que têm sintomas ou que se incomodam, às vezes até do ponto de vista estético, sim, tem tratamento. É importante que você converse com o seu ginecologista e veja a melhor forma de tratar. E você, conhecia a fimose do clitóris? Escreve aqui embaixo. Você já fez algum tratamento para fimose do clitóris? E você tem alguma dúvida? Gostaria de saber os tratamentos dessa fimose? Já escreve tudo isso aqui nos comentários que eu vou ler direitinho e quem sabe um próximo vídeo pra gente mostrar como se trata essa fimose. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a próxima!